Meus amados e queridos irmãos, graça e paz a vós todos. Que esta terça-feira, dia 23 de novembro, seja uma terça-feira super abençoada, porque Ele já nos abençoou. Quero agradecer a todos vocês que têm estado comigo, visualizando, se inscrevendo, divulgando e compartilhando o meu canal. Eu gostaria de pedir às pessoas que, antes de criticar, antes de julgar pelo tema, né, como eu já falei, que às vezes as pessoas lêem o tema e já critica. Não tem assim a paciência, o cuidado de ouvir até o fim, de analisar, segundo a palavra, o que se está dizendo. Mas muitos não têm o cuidado de ouvir até o fim. São poucos os que ouvem a palavra até o final. Eu tenho dito que assisto diversos canais, seja da graça ou não, e eu escuto até o fim, faço as minhas análises, tiro as minhas conclusões. Seria bom se as pessoas fizessem assim. Tem uma pessoa, talvez duas, que todos os meus vídeos, essa pessoa dá um dislike. É a mesma pessoa. E eu tenho, assim, desconfiança, como já disse aí, de duas pessoas que fazem isso. Porque já questionei essas pessoas através de zap e umas vezes respondendo no comentário. Então ela não quer saber o conteúdo, ela não quer saber o que está se falando, se está fundamentado ou não. A pessoa, ela já sai dizendo, não quer, não gostei. A questão do achismo, né? Que na religião as pessoas colocam sempre em evidência, né? As pessoas, eu acho, né? Esses dias eu estava conversando com uma senhora evangélica e eu estava mostrando para ela que os dízimos não são para os nossos dias. E mostrei para ela que os líderes religiosos, eles pegam Malaquias a partir do versículo 8, 9 e 10 e aí jogam para a plateia, né? E as pessoas acreditam naquilo que eles estão passando. Elas não se preocupam em ler o contexto. Então eu dizia para essa pessoa, lê a partir do versículo 1. E expliquei a essa pessoa. Mas a pessoa ouviu e no final a pessoa disse assim, eu dou dízimo porque sou abençoada. E eu não quero saber o que eles fazem com o meu dinheiro. Eu não estou nem aí. Eu quero obedecer à palavra. E aí, o que você vai fazer? E eu disse ali para essa pessoa outras coisas, né? Mas não adiantou. A pessoa, ela acha, né? Que está certa, que aquilo que eles estão dizendo está certo. Então o dinheiro é dela, ela faça do dinheiro dela o que ela, na verdade, quiser fazer. E então, eu quero hoje, sobre o tema firmado no Cristo ressuscitado, prosseguimos sem temer. Quero ler uma palavra em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos da Galácia e ele diz assim, estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-o na fé do Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo entregou por mim. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi privilegiado. Por que digo que ele foi privilegiado? Porque ele não era um dos 12. Os 12 que foram escolhidos pelo Cristo Nazareno para pregar o evangelho da circuncisão. E Paulo, ele encontra com Cristo a caminho de Damasco, e ali ele é escolhido, ali ele é separado pelo Cristo ressurreto, para que pregue o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. E então Paulo, que antes judeu, praticante do judaísmo, perseguiu os cristãos, crentes, e agora ele é escolhido, ele é separado pelo Cristo ressurreto, e recebe do Cristo ressurreto a revelação do evangelho da graça de Deus. Um homem capacitado, conhecedor profundo do judaísmo, poliglota, aprendeu aos pés de Gamaliel, compunha o sinédrio. Então esse homem, ele agora, ao conhecer o Cristo ressuscitado, ele escrevendo aos irmãos da Galácia, ele diz que já estou crucificado com Cristo. E já não vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando nós recebemos o entendimento e que a nossa mente é iluminada, e que nós, então, entendemos que temos a mente de Cristo, e que não somos mais carnais e sim espirituais, nós prosseguimos sem temer, firmado no Cristo ressuscitado, centralizado na sua pessoa, tendo-o como Senhor e cabeça. A nossa vida é dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. E logo como filho, temos que ser guiado e dirigido por Ele. Esse Cristo ressuscitado não é o Cristo dos dogmas, folclore, dos interesses poderosos, dos interesses econômicos, políticos e sociais, ideológicos. Não é esse o Cristo ressuscitado. Não é esse o Cristo que nós pregamos. Não é esse o Cristo que nós cremos. Não é esse o Cristo que nós estamos firmados e prosseguindo nele sem temer. Quando a religião assim acontece, quando ela é um meio de controle, a economia é um meio de exploração e a política é um meio de repressão. Mas quando nós estamos firmados no Cristo ressuscitado, nós não temos medo de nada. Nada nos preocupa. Nós não estamos aí para os problemas econômicos, para os problemas políticos. Nós não estamos aí para o que está acontecendo à nossa volta. Preocupados como será o amanhã, o que será de nós. Porque vivemos para Cristo, assim como Ele está em cada um de nós, nos guiando, nos dirigindo, nos tranquilizando,
mostrando que devemos estar seguros nele, cada vez mais, prosseguindo, avante, sem temer, crescendo na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado. Nós não andamos inquietos, nós não andamos preocupados, apreensivos com o dia da manhã, com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Aflitos e desesperados, como muitos estão. Nada disso, irmãos, fazem parte da nossa vida. Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, um dia ele há de se levantar. Nós sabemos que o Cristo ressuscitado está vivo e vivo para todo o sempre. Nós sabemos que nós somos o seu santuário, somos a sua habitação, e ele habita em cada um de nós. Passamos então a andar e viver por fé, tendo a sua mente. Porque ele, como já disse, ele habita em cada um de nós. Nós não somos transgressores. E se fôssemos pela lei, estávamos mortos para ela, com o intuito de viver para Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Enquanto aqui, vivendo para o Senhor. Quer vivemos, quer morremos. Vivemos e morremos para o Senhor. Diríamos que fomos crucificados com ele. E então agora já não vivemos, mas ele vive em nossa vida. E nós agora, não mais na carne, porque vivemos na fé do Filho de Deus, daquele que sempre nos amou. Ele nos ama. Ele sempre nos amou. E nós fazemos tudo pelo amor que temos a ele. Nos submetemos à sua orientação. Nos submetemos à sua direção. Tomamos posse de tudo quanto ele já fez por nós. Porque cremos que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Cremos que nele já estamos curados. Cremos que nele já estamos protegidos, guardados. E que nada nos apavora, que nada nos aterroriza. Por isso, prossigamos sem temer, avançando firme cada vez mais e fazendo tudo para o louvor da sua glória e entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se vivermos na carne, na prática das obras, lei, nos preceitos dos homens, se vivermos nos rudimentos, sabe o que acontece? Nós estamos anulando a graça de Deus. Assim como muitos têm feito, assim como muitos estão fazendo, dizendo que a justiça provém da lei. E não é assim que muitos estão se comportando dentro desse sistema religioso, buscando autojustiça. Assim fazem os religiosos, que já faziam nos dias do Cristo Nazareno e ainda fazem hoje nos dias do Cristo ressuscitado. E se nós nos comportamos assim, se nós agimos assim, nós estamos dizendo, com essas práticas, que Cristo morreu em vão, que nada adiantou a sua morte, nada adiantou a sua ressurreição.
o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, que é Espírito e que habita no nosso espírito. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos honrá-lo, exaltá-lo, reconhecer os seus feitos, reconhecer que toda a glória, todo o louvor, toda majestade, toda a honra a ele lhe é devida. E não devemos estar querendo primazia, querendo estar em destaques, querendo aparecer, querendo praticar autojustiça, como se tudo aquilo que ele fez por nós não teve nenhuma valia. E o que, na verdade, vale é aquilo que eu procuro fazer diante dos homens, obedecendo os homens, seguindo o preceito dos homens, me reportando ainda aos dias do Cristo Nazareno, que veio para cumprir toda a lei, e trazendo então, como muitos líderes religiosos têm feito, todas essas coisas para os dias atuais. E assim sendo, o evangelho para muitos tem sido dessa forma. Prática da lei, rudimento da lei, práticas de rituais, práticas de liturgias, praticando atos para que as pessoas vejam, e não vivendo por fé, não andando por fé, não tomando posse de todas as suas promessas, não tomando posse de tudo aquilo que ele fez, e procurando agradar o Pai, submetendo unicamente, exclusivamente a sua vontade. Amados, queridos, nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Não devemos nos preocupar com nada. Devemos tomar posse, devemos crer, devemos acreditar, devemos viver as suas promessas, porque ele, Deus, é fiel à sua palavra. E por ser fiel à sua palavra, não fiel a mim, não fiel a você, mas fiel à sua palavra, então, por fé, tomamos posse, acreditamos, cremos, e assim vamos prosseguindo firme, avante, até o dia em que o corpo, que é a nossa matéria, descer à sepultura, e assim sendo, o nosso espírito volta para ele num corpo glorioso, e assim nós vamos estar para sempre com ele. Mas enquanto isto não acontece, vamos triunfando e reinando em graça. Enquanto isto não acontece, vamos descansando no Senhor. Portanto, meus queridos, que ainda vive esse evangelho da circuncisão, você, meu querido, que ainda anda sob os preceitos dos homens, com fardos pesados atados sobre os seus ombros, você que ainda vive nos rudimentos da lei mosaica, você que ainda procura praticar a autojustiça, desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão, firmado sempre, sempre, sempre no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. Um forte abraço, um beijo no seu coração, e eu concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.